A graça e a paz do Senhor Jesus seja com cada um de vocês. Quero compartilhar hoje com vocês uma palavra. Eu a chamei de a fé em Deus. E vamos pegar um texto base para isso. Está em Lucas, capítulo 17, versículos 5 e 6. Eu vou ler. Então, disseram os apóstolos ao Senhor: aumenta-nos a fé. Respondeu-lhes o Senhor: se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a essa moreira: arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Vamos orar? Pai, nós te damos graças por esse tempo, por a oportunidade de estarmos nos expondo a Tua Palavra. Queremos dar total liberdade ao Teu Espírito para que fale conosco, fale com cada um de nós, que penetre profundamente, nos revele os nossos enganos, nossos equívocos, nossas prisões, e que o Senhor nos liberte. Eu peço que o Senhor me conduza nesse tempo, que eu possa auxiliar os meus irmãos e irmãs e não ser empecilho para eles, Pai. E que toda a honra, toda a glória sejam acreditadas ao Senhor. Em nome do Teu Filho Jesus, Pai. Amém. Eu quero te lembrar que essa passagem aqui está num contexto, né? E o contexto é que os discípulos estavam perguntando a Jesus quantas vezes eles deveriam perdoar uma pessoa que falhasse com eles, se até 7 vezes por dia. E Jesus responde que eu digo que até 70 vezes 7 por dia. Isso impacta os discípulos, porque se havia alguma dificuldade no relacionamento com uma determinada pessoa, perdoá-la, né, 7 vezes ou 70 vezes 7, como Jesus falou, por dia, a pessoa vindo pedir perdão e temos que externar esse perdão sem guardar rancor, sem nos afetarmos com isso, né? Eles achavam impossível, que isso era para os gigantes espirituais, né? Então, essa reação dos discípulos, ela expõe um conceito assim muito arraigado entre nós, né? Que a ideia de que a fé chega em porções e é distribuída, né, em maior ou menor grau entre aqueles que seguem o Senhor. Por isso, no nosso meio, existem expressões assim: vamos orar com mais fé, né? Você é uma pessoa de muita fé, por isso Deus te usa, né? A consequência desse olhar é que nós achamos que existem pessoas que são gigantes na fé e outros que são como pigmeus na fé, né? Achamos que o diferencial está na pessoa que exerce a fé. E Jesus aqui, ele procura consertar essa visão equivocada de fé, sobre a fé, né? Quando a gente pensa que o tamanho da nossa fé é que faz a diferença, a gente está avançando numa direção errada. E nós damos ênfase à nossa pessoa e não a Deus. Por isso eu chamei essa palavra fé em Deus, né? Por isso Jesus usa essa figura do grão de mostarda. O grão de mostarda é uma semente bem pequenininha e que produz, né, uma árvore de quase 3 metros de altura. E todo o potencial está embutido naquela semente. E é essa comparação que Jesus chama, né, para que possamos refletir nisso. Como podemos entender que naquela semente tão pequena está aquele potencial tão grande? E assim é o nosso Deus. Para Ele não há impossíveis, Ele é um Deus todo-poderoso, um Deus magnífico, né, para o qual não há impossíveis. Então, quem nele crê pode experimentar todos os seus extraordinários
atributos. A realidade, a questão não está a questão não está em ter ou não ter fé, porque todos nós a possuímos, né? Acontece que muitos não baseiam a sua fé em Deus, mas muitas pessoas se baseiam nos seus conceitos assim, conceitos que são equivocados, formou um conceito errado e continua se baseando nisso, se baseia no conceito de outras pessoas e produzindo assim, agindo dessa forma, nossa fé produz muito pouco ou nenhum resultado. E o que nós precisamos para que a nossa fé produza resultado, efetivamente produza resultado? É que a nossa fé precisa estar voltada exclusivamente, fundamentada exclusivamente em Deus. Precisamos ter essa certeza, né? Ele chamou a gente para fazer algo, Ele vai realizar. Ele falou, Ele vai cumprir. Eu só preciso confiar nisso. Eu só preciso entender que é Ele quem opera. Em mim está em confiar. O operar é dele. E daí Jesus nos chama a essa comparação com esse grão de mostarda, que é uma semente tão pequena, né, que tem esse potencial tremendo. E ele nos chama que, para fazermos essa comparação, quando Deus nos chama a algo, né, quando Ele fala, Ele promete algo, aquilo nos parece tão pequeno, mas o potencial que está naquilo é tremendo. E quem realiza aquilo é o nosso Deus, por o qual não há impossíveis. Então, veja aqui, Jesus está nos tirando do apoio em nós mesmos, que é na nossa segurança, que eu consigo confiar, né? Eu consigo acreditar. Mas quem opera é o Senhor, não somos nós. Então, por mais que a nossa fé seja pequena, quem vai operar é Ele. Quem vai realizar tudo é Ele. E outra coisa que nesse texto chama atenção é que o conceito de obediência aparece por 3 vezes. E é uma curta passagem, né? Mas aparece 3 vezes. Isso nos dá uma pista importante do significado da fé. Que ela está ligada, né, nos planos de Deus e não no plano dos homens. A fé não é um cheque em branco que Deus nos dá para nós empregarmos nos nossos deleites e prazeres, naquilo que nós queremos. A fé Ele nos dá para que nós possamos confiar que Ele vai cumprir as promessas que Ele fez. A fé Ele nos dá para confiar que Ele é fiel para nos conduzir naquilo que Ele nos chamou a fazer. Antes de tudo, uma certeza que Deus vai cumprir tudo o que Ele prometeu, né? Eu vou pegar uma passagem agora que está em João 15, 7. Fala assim, Jesus falando aos seus discípulos: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Quando a gente ouve essa passagem, né, essa palavra, essa promessa de Jesus, pedireis o que quiserdes e vos será feito, poxa, parece um cheque em branco, né? Quando a gente quando a gente tem primeiro contato com essa palavra, a gente, puxa, eu posso fazer tudo, eu posso pedir o que eu quiser, que vai ser feito? Mas Jesus está falando aqui com discípulos já bastante amadurecidos no caminhar com Ele. E o contexto dessa promessa está em que eles estavam sendo chamados a fazer algo. E Jesus fala, olha, vocês podem pedir o que vocês quiserem, que vai ser feito. Eles estavam sendo chamados a ser testemunhas de Jesus,
a levar as boas novas do Evangelho. E para esse ministério, para isso que eles estavam sendo chamados, poderiam pedir o que quisesse. Todos os recursos estavam disponíveis. Jesus está falando, Deus está disponibilizando todos os recursos para que vocês façam isso para o qual vocês estão sendo chamados a fazer. É esse o conceito. Então, o cristão, né, pode descobrir que isso é uma verdade crendo, né, confiando nas Escrituras, ou descobrindo por frustração, porque vai exercer a fé de uma maneira irresponsável e vai descobrir que Deus não entra nas loucuras que nós queremos fazer, naquelas coisas que nós elegemos para os nossos deleites e prazeres e queremos que Deus fale, Deus, eu quero isso, e quer que Deus venha atrás fazendo o que você falou. A fé, ela é um cheque em branco dado por Deus para nós cumprirmos aquilo que Ele nos chamou a fazer. E quando a gente estuda a vida de alguns personagens bíblicos, né, a gente pode observar o fato de que eles simplesmente cumpriram as ordens que Deus havia dado a eles. E é isso. E conseguiram o resultado que eles jamais esperavam, né? Mas que Deus havia falado que faria. Moisés conseguiu dividir o Mar Vermelho, porque Deus havia falado com ele que faria isso. Ele vai, obedece o que Deus havia falado para fazer e Deus abre o mar. Quando o povo estava clamando lá, porque não havia água, estavam no deserto e não havia água, e Deus fala para ele falar a rocha. Né? Ele chega diante da rocha, faz o que Deus falou para fazer e a rocha começa a dar água. Perceba que a nossa ação muitas vezes, em todas as vezes, é obedecer aquilo que Ele nos chama a fazer. E Ele realiza. O operar é dele. Né? E nós está em confiar que Ele vai, que Ele prometeu e Ele vai dar conta do que Ele prometeu. Então funciona assim da seguinte forma. Deus nos chama a fazer algo. Nós cremos, colocamos em prática e Ele torna viável aquilo que parecia impossível para nós. Foi assim com os personagens que andaram com Deus antes e é assim conosco, comigo e com você hoje em dia. Para isso Ele opera de muitas maneiras, né? Ele repreende quem está se opondo a nós, abre portas, provê recursos, mas o que Ele nos chama a fazer, se nós cremos, acontecerá. Por causa dEle, não por nossa causa. Então, eu quero pegar uma passagem para reforçar isso, né? Eu quero pegar uma passagem com vocês em Hebreus, capítulo 4, no versículos 1 e 2. Temamos, portanto, que, sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que alguns de vós tenha falhado. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não terem sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. O escritor do livro de Hebreus fala muito claramente, né, que fala aqueles que receberam as boas novas, mas a palavra que eles ouviram não lhes aproveitou, visto não terem acompanhado essa palavra que ouviram pela fé. Eles não tiveram fé, não confiaram nessas promessas. Esse texto deixa claro assim, nós só podemos exercer fé em algo que nós tenhamos recebido de Deus. Só podemos exercer a fé se recebemos uma palavra ou uma direção clara de Deus. E
E a fé só pode ser exercida nessas situações em que Deus fala algo, que Deus promete algo. E Ele nos convida a depositar a nossa confiança nisso que Ele fala, ou nisso que Ele nos chama a fazer, ou nisso que Ele promete. E isso para nós é um ato de obediência. Obediência às suas instruções, obedecendo essas instruções, nós encontraremos a fé necessária para que confiar e suportar o tempo necessário para que aquilo que Ele falou aconteça, para aquilo que Ele nos chamou a fazer se realize. E como que é esse falar de Deus conosco? Como é que Deus fala conosco? Vamos falar um pouco sobre isso, né? Deus fala conosco normalmente através da sua palavra. Por isso é tão importante nós termos essa prática diária da leitura da palavra. Uma leitura atenta. E atenta a tudo que Deus promete ao seu povo. Porque se Deus prometeu, já liberou essa palavra e deixou isso escrito para nós, muitas vezes eu e você temos vivido debaixo de limitações que não era para vivermos. Se Deus já prometeu, se Ele já prometeu isso ao seu povo, aqueles que Ele chama para andar com Ele, Ele cumpre. Nós precisamos só apenas conhecer essas promessas dEle e nos apegar a essas promessas. E Ele vai cumprir no devido tempo. Esse é o fato. E por outras vezes, nós precisamos estar sensíveis nesse relacionamento com Deus, porque Deus muitas vezes nos chama a fazer algo, e isso é aquele sentimento que temos que Deus está nos chamando para fazer alguma coisa. Eu quero compartilhar com vocês, né, um testemunho. Essa semana aconteceu algo assim muito importante, né? Um resultado assim de foi 2011, 2020, quase 9 anos, né? Quase 9 anos. Em 2011, final de 2011, né, nós estávamos tentando constituir o conselho de pastores aqui na cidade. Então os pastores se reuniam periodicamente, e estavam discutindo estatuto, e discutindo formas de formalizar o conselho de pastores. E aquilo não caminhava. Não caminhava, não ia para frente. A discussão de estatuto é um negócio assim, que é demorado, aborrecido, né? Necessário, mas aborrecido, né? E não caminhava. E numa dessas reuniões, uma pessoa, foi o vereador Tarzana, ele trouxe um vídeo. Lembro bem que ele trouxe isso num pendrive, né? E mostrou. O vídeo mostrava o que Deus havia feito na Colômbia e um outro país da América Central, que eu não me lembro o nome. Mas na Colômbia especificamente, né, fala de um pastor que estava sendo perseguido, que estava fazendo esforços para reunir outros pastores para orar pela situação da Colômbia, que naquele tempo estava sendo subjugada, né, pelo narcotráfico. E esse pastor acabou sendo morto. E enquanto ele estava vivo, ele teve muito pouco sucesso, né, em unir os pastores de lá para orarem por aquela situação. Mas com a morte dele, os pastores começaram a se reunir e orar. E depois de um tempo, eles começaram a trazer as suas congregações e de um pouco tempo depois era necessário já eles ocuparem estádios, porque as reuniões estavam ficando enormes. E aconteceram várias reuniões assim, reuniões de oração, com os pastores de lá se unindo, né, o povo de Deus se unindo, clamando a Deus, os líderes e o povo clamando a Deus por libertação do país, daquele jugo do narcotráfico. E Deus foi operando essa libertação. E em paralelo, gerando essa unidade no reino de Deus, né? Que produziu tanto fruto assim. E depois também esse vídeo mostrava a ação de Deus nesse país da América Central, que ali aparecia
a mão de Deus na forma de uma produção agropecuária assim enorme, né? A produção de vegetais enormes, muito além muito maiores que o padrão, né? E aquilo chamava atenção e muitas pessoas foram para lá para ver que é aquilo que Deus estava fazendo naquele local, né? Mas também fruto da união do povo de Deus orando, né? Independente das suas denominações, orando pelo operar de Deus naquela situação. Isso nos inspirou a buscar essa unidade aqui para a nossa região, né? E como aquela esforço para formalizar o Conselho de Pastores não estava sendo frutífero, nós começamos uma reunião, falando, vamos começar a reunião de oração. E começamos a orar. Eu lembro que isso foi em novembro de 2011. Começamos a orar e, no princípio, tinha bastante pastores, depois diminuiu, foi diminuindo aos poucos, né? Mas alguns permaneceram. E permanecemos orando. Esses 8 anos, quase 9 anos, orando. E nós paramos essa reunião de oração em julho do ano passado. Por quê? Porque nós já estávamos tendo conseguindo montar aqui um café com pastores que acontecia uma vez por mês, reunindo pastores de todas as denominações, todos eram convidados, né, e tinham oportunidade de ir, a maior parte estava participando. Então nós passamos, acho que nós já cumprimos a nossa parte de orar pela unidade, né? Eu já vou dizer pelo que a gente orava. Então a gente encerrou no ano, quando já estava começando a ter esse café com pastores. Falar um pouco do que é que nós orávamos. Nós tínhamos 3 pontos específicos pelos quais nós orávamos. Nós orávamos pela Igreja do Senhor aqui em Itapeva, pela unidade dela, para que os líderes que Deus levantou, né, e todo o povo, se visse como parte de uma única grande família, de uma única grande igreja do Senhor sobre toda a terra. Que eles colocassem esse desejo do Senhor pela unidade do seu povo acima das suas denominações. Que caíssem toda a competição, toda rixa, né? Toda discórdia entre o povo de Deus. E nós vimos isso acontecendo quando começamos esse café com pastores no ano passado, né? E passamos a responsabilidade a eles de orar por continuar orando por essa situação. Nós também orávamos pelos nossos dirigentes, né? Para que Deus os conduzisse, os abençoasse, nós os abençoávamos, clamávamos que Deus desse sabedoria para eles tomarem boas decisões, que eles governassem em prol dos mais necessitados, que eles não colocassem os interesses pessoais deles acima dos interesses da nossa nação, do nosso estado, do nosso município, e que Deus julgasse, né, expusesse e julgasse toda a malversação dos recursos públicos. Nós pudemos ver isso também acontecendo. E oramos também em prol do nosso povo, do povo aqui da nossa cidade e do nosso município. Orando para que eles se rendessem a Deus, tivessem o coração voltado para Deus, que os pais se voltassem aos filhos e os filhos se voltassem aos pais. Mas o precioso, né, o mais rico dessa história, né, desse testemunho que eu queria compartilhar com vocês, foi que na tarde dessa sexta-feira, né, hoje é dia 16, foi dia 15, ontem foi dia 15, né? 15 de maio de 2020, nós tivemos uma reunião com alguns pastores, né? E nós estamos planejando fazer uma carreata de oração agora para o dia 30 desse mês, uma carreata para que o Senhor nos liberte desse vírus, nos liberte do vírus e nos dê resistência a ele, sem a gente precisar desenvolver a enfermidade. Que o Senhor nos poupe como nação, né? E tivemos a presença também, além de alguns pastores que têm caminhado conosco há bastante tempo, tivemos a presença do bispo católico.
Então, aí foi um sinal de que todo o povo de Cristo estava reunido. Né? Foi o cumprimento de todos esses anos de oração pela unidade da igreja. Agora com todos, né, os protestantes e os católicos, né, todos juntos, sentados à mesa, fazendo um planejamento de como fazer essa carreata. Né? E vai acontecer agora, você está convidado desde já a participar. Então isso testemunho para a glória do Senhor, né? Que o Senhor seja engrandecido, né, por esse acontecimento. Né? Oramos e Ele nos respondeu as nossas orações. E ainda, por conta desse testemunho, né, por conta dessa experiência que eu pude ter de participar desse grupo de oração, de termos ouvido de Deus esse chamado, né? Esse foi um exemplo de como Deus nos chama através da sua palavra para tomar posicionamentos específicos, e muitas vezes Ele nos chama de uma maneira direta para fazer algo que Ele quer realizar. Essa foi uma das coisas que Ele nos chamou de uma forma direta, né, a fazer algo que Ele desejava realizar. Para nós parecia impossível, né? Ver pastores das mais variadas denominações juntos orando pelo mesmo motivo. Porque lá atrás a competição era muito grande. Cada um olhava para a sua denominação, eu olhava apenas para os interesses dela, era voltado só para dentro do que acontecia ali e não queria saber do que acontecia fora. E agora nós estamos, a realidade hoje é bem outra, né? Foram chegando novas lideranças com a mente mais aberta, né? Que aceitavam essa convivência e achavam ela saudável, e o resultado foi que agora nós conseguimos planejar essa carreata juntos, sentados à mesa, comendo, nos alegrando, nos divertindo ali, né? Foi uma coisa muito agradável e gostosa de se ver. Mas quando a gente tem essa experiência de ouvir algo de Deus, nos colocarmos em obediência e vermos com o passar do tempo que isso se realizou, né? Muitas vezes pessoas vão achar que nós somos, os que passam por essa experiência, são gigantes na fé. Ou que esses tais merecem uma recompensa especial, um destaque, um tratamento especial. Eu quero pegar um texto em que Jesus também coloca ordem nisso aqui, né? O texto está em Lucas 17, 9 e 10. O texto diz assim: porventura terá de agradecer ao servo, porque esse fez o que lhe havia ordenado? Assim também vós, depois de haverdes feito quanto vos foi ordenado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que deveríamos fazer. Quando a gente ouve, né, o relato sobre extraordinárias manifestações de fé, a gente fica assim, assombrado, né, como quem está diante de algo incrível, de algo assim, de um feito extremamente notável. Então, aos que acreditam que existem pessoas com uma extraordinária capacidade, né, uma capacidade especial de agir pela fé, e que esses tais devem estar numa outra dimensão espiritual, uma outra dimensão da realidade espiritual, né? São uns seres espirituais diferenciados, né? Mas isso só mostra o quanto nós estamos equivocados quanto ao que Deus nos chama a ser, né? E quando nós estamos distanciados da verdadeira vida em Cristo. Porque todos nós, a palavra é muito clara quando nos chama, né? A palavra fala assim: o justo viverá pela fé. A fé é esse combustível, né, da vida espiritual. Há uma citação anônima, né, que diz assim, que a fé no mundo espiritual
é o mesmo que o dinheiro no mundo comercial. Da mesma forma que o dinheiro no mundo natural nosso, ele compra, consegue obter as coisas, né? Através dele a gente consegue obter as coisas. No mundo espiritual, nós obtemos as coisas pela fé. É interessante essa citação, né? Mas pegando esse texto que Jesus cita aqui, ele fala assim, ele cita o exemplo de um empregado trabalhando no campo, né? Então esse empregado pela manhã, ele recebe as ordens do seu patrão, ele sai para trabalhar, executa as tarefas que lhe foram dadas, né? Faz tudo o que foi designado a fazer, ele cumpriu tudo o que se esperava dele, e ao final do dia, Jesus fala assim, ao final do dia ele é merecedor de algum tratamento especial, de algum reconhecimento especial, por ele ter feito aquilo que ele foi chamado a fazer? Ele é chamado ele foi designado para fazer algo, fez aquilo e agora merece algum tratamento especial por conta disso? Jesus diz que não. E essa é a forma que nós somos chamados a viver. Deus chama cada um, né? Ele nos chama coletivamente a sermos testemunhas dele, a sermos os anunciadores das boas novas, a sermos aqueles que vão olhar para as injustiças sociais e vão ter uma atividade com relação a isso. E Deus pode nos chamar a agir de forma diferente, mas é um chamado genérico para todos nós, é olharmos as injustiças e não nos acomodarmos com aquilo, fazermos algo. E ele fala assim, você não deve esperar uma recompensa especial por conta disso. Por ser uma testemunha minha, por ser um anunciador da palavra, por ser um agente contra as injustiças. A vida cristã é essa. Alguns fazem mais, outros fazem menos, mas todos, cada um na sua medida, somos servos do Senhor. Ele nos ordena, Ele nos comissiona, Ele nos determina. Ele nos chama a fazer algo. E se fazemos o que Ele nos chamou a fazer, fizemos apenas o que Ele fomos mandados fazer. Não devemos esperar nada, nem um tratamento destacado, nem uma recompensa diferenciada por conta disso. Então, perdão, apenas para nós encerrarmos, né, e concluirmos, vamos falar nesse tempo, quisermos falar nesse tempo, né, que a fé, ela não está apoiada na pessoa que a exerce, mas ela está fundamentada em Deus, porque é Deus quem opera. Segundo, é que a fé está ligada à obediência, e obediência à vontade dEle, né, e ao chamado dEle para as nossas vidas. E um terceiro ponto é que mesmo quando nós fazemos tudo que nós somos chamados a fazer, nós não merecemos nenhum tratamento ou recompensa especial por isso. A minha oração, o meu desejo é que o Senhor, através do seu Espírito, continue falando com você, que Ele te dê uma excelente noite, uma excelente semana. Tá? Que o Senhor seja contigo em todo o tempo. Em nome do Senhor Jesus. Amém.